Fala pessoal, beleza? Hoje eu gostaria de falar sobre você não levar as coisas para o pessoal. O meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, por que não levar as coisas para o pessoal? É uma frase que as pessoas às vezes dizem, mas qual que é a importância e o significado? Então, você está lá vivendo seu dia normal e alguém faz uma crítica a você, pode ser uma crítica ao seu trabalho, e você fica com aquilo na sua cabeça. Pode ser que você devolva aquela crítica com outra crítica. Pode ser que você também não fale nada. Mas a questão é o depois. Depois você fica pensando, depois você acha de boa, segue sua vida. E claro, a gente tem a intensidade das coisas. Então é totalmente diferente você falar de uma coisa de intensidade pequena. Então, às vezes aconteceu algo pequeno no trabalho, que alguém falou uma coisa pra você, tipo, isso aqui não tá tão bom. Esse seu trabalho você poderia ter feito melhor. E aí aquelas pessoas que estavam à volta escutaram e você tem esse nível de intensidade. Agora você tem, sei lá, um nível de intensidade maior, que é, digamos que, uma plateia inteira é, de pessoas rindo de você. Um exemplo anedótico. Então, por que nós não devemos levar as coisas para o pessoal? Em primeiro lugar, vai reduzir nosso estresse. É um motivo pequeno, mas ele faz uma diferença. Porque você se estressando menos, você prolonga a sua vida, você também vai viver com mais qualidade, porque também, eu prolonguei aqui, ganhei alguns dias a mais, alguns anos a mais de vida, mas eu prolonguei e eu vivo triste. Aí não compensa tanto. Mas agora, se você prolongou sua vida e você tem uma qualidade de vida, você consegue comer coisas boas, falar com pessoas que você gosta, você tem um hobby, você tem um esporte, é uma vida totalmente diferente do que uma vida frustrada, uma vida que você tem um trabalho que não gosta e você, digamos assim, só sobrevive. Então, existe essa grande diferença. Outro motivo para você não levar as coisas para o pessoal é que as pessoas não te conhecem. Bom, você pode falar, mas como assim elas não me conhecem? Estou falando a respeito das projeções. Às vezes, nós olhamos para outra pessoa e, por mais que a gente enxergue, entre aspas, a mesma imagem que outra pessoa, nós vemos algo nela diferente das outras pessoas ao redor. Por exemplo, posso olhar para uma pessoa e ver nela um irmão, mesmo que eu seja filho único. Posso olhar para uma outra pessoa e ver o meu pai, ver características do meu pai naquela pessoa. Isso acontece porque a gente às vezes se projeta nas outras pessoas. Então, digamos assim, que a gente tem uma pessoa perfeccionista e por ela ser perfeccionista, ela, digamos assim, além disso de ser perfeccionista, ela tem muito ego. E aí, quando ela olha o trabalho da outra pessoa, o que ela olha? Ah, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. É diferente de uma tecnicidade, digamos assim. Ela não está olhando de uma forma técnica e falando, o problema está aqui, é disso aqui. Não, ela faz a crítica pela crítica. Então, ela é acostumada, ela treinou o cérebro dela para isso. E é o que ela às vezes diz para ela mesma, na cabeça dela. Mas o que acontece? Ela se vê no outro. Então, se ela se vê no outro, então ela vai olhar com criticidade aquele trabalho de uma maneira que não vai ser, digamos assim, necessário para o desenvolvimento, porque é interessante, sim, mesmo as críticas, para você poder melhorar alguns pontos. Mas algumas críticas, tipo, elas não têm necessidade ou elas são incabidas. Então, é algo necessário você entender que as pessoas elas têm uma noção pequena
de você também. Porque, por exemplo, você vai para o seu trabalho, aquelas pessoas, elas te entendem como você do trabalho. Elas não entendem que você gosta de determinado filme, que você gosta de determinada comida, que você mora longe, que você mora perto, que você tem carro, que você não tem carro, que você tem um parceiro, que você tem uma parceira. Eles podem até saber de algumas informações, mas eles não vão ter o vislumbre que você tem. Então, para eles, você vai ser a pessoa do trabalho. Pode ser que você evolua uma amizade com uma dessas pessoas e ela tenha um vislumbre um pouco maior do que ela tinha no momento anterior. Mas você não vai conhecer aquela pessoa por completo, 100%. Eu acredito que até o cônjuge, você conhecer o seu cônjuge completamente não é uma tarefa fácil também. Então, se você não consegue conhecer nem 100% o seu cônjuge, porque você pode se abrir tudo, pode ter uma ótima relação com o seu cônjuge, mas você não está na cabeça dele. Você não está escutando os pensamentos dele. Isso é só Deus. Por isso que a gente tem aqui o que é, digamos assim, o resultado do que vai ser o nosso julgamento. Porque ele consegue ver tudo. Ele testa a gente frequentemente. Mas, voltando para a questão, você dificilmente conhece uma pessoa, então você tem que entender que aquela crítica, dependendo de como ela foi feita, para o que ela foi feita e qual o propósito com que ela foi feita, ela não vai representar o objeto real ou a pessoa real que foi criticada. Então, novamente, estou falando aqui de uma pessoa que ela não estava criticando ali algo que seria benéfico para a melhora do seu trabalho. Ela criticou por criticar. Ou então criticou para manter o status dela de uma pessoa, digamos assim, sincera. Ou então para manter o status dela de uma pessoa cética. Ou até para reafirmar o, o local, a hierarquia que ela tem na empresa. Às vezes é uma pessoa que tem, digamos assim, a gestão de outras, então ela vê assim, eu preciso às vezes dar uma cutucada ali, uma alfinetada, porque senão as pessoas vão ficar mole e aí ela tá lá escutando, 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 ela não tá pensando na cabeça dela. Tá, esse trabalho tá bom, esse trabalho tá ruim, o que a gente poderia fazer diferente? Não, ela está pensando, o que eu posso criticar aqui? O que eu posso criticar aqui? Essa pessoa que pediu um aumento, não sei. Agora não tem como a gente dar um aumento. Acho que tem que fazer uma crítica para pessoa ela se dedicar ainda mais, mas ela vai se dedicar ainda mais e vai receber a mesma coisa e ela ainda vai se culpar. Eu vou falar alguma coisa aqui que vai desestabilizá-la. Então, você tem que ter esse jogo de cintura, entender que as pessoas elas não te conhecem. Então, você também pode avaliar qual que é o objetivo. Muitas vezes a gente acha que, tipo, aquela pessoa ela simplesmente não gostou de mim, ou não gosta de mim. Aí, se a pessoa realmente não gosta, então não tem muito motivo para você considerar tanto a opinião dela, porque para que você vai querer ser gostado por uma pessoa que já não gosta de você? Eu acho que é mais, é, digamos assim, mais custoso. Você vai ficar investindo energia nessa pessoa que não gosta de você e as pessoas que já gostam de você. Por que você já não investe energia nelas? Mas claro, também tem gente que é vitimista, tipo, ninguém gosta de mim, não sei o que, tipo, mas enfim, isso aí é outro problema. Mas você tem que avaliar qual que foi o objetivo da pessoa. Por que ela fez aquela crítica? Às vezes também a pessoa é um bobo da corte, né? Então ele fica fazendo ali as piadinhas e tal pra ser visto
como alguém legal, como alguém engraçado. E aí ele faz a crítica não por, nossa, eu vou acabar com a vida desse cara. Ele só faz a crítica no sentido de, hum, eu vou fazer as pessoas rirem e isso vai ser bom pra mim. Então, de certa forma, você vê que tem umas pitadas. Não é literalmente uma pessoa psicopata, né? Mas uns traços de psicopatia. E por esses traços de psicopatia, as pessoas podem ligar menos, né, pela emoção do outro. Essa questão de você ter a empatia, porque uma pessoa que ela é um pouco esquizoide, ela é meio que distanciada das pessoas no geral. E digamos assim, ela tem traços de autismo e ela gosta de falar as coisas literalmente e aí ela às vezes se depara com uma situação e ela fala assim, ué, mas isso aqui funciona de tal forma, por causa disso, disso, disso. Aí vem aquela pessoa que ela tem esses traços de psicopata, ela não é um psicopata, nem, não crima, tipo, ó, essa pessoa aqui mataria outras. Não, ela tem traço psicopata. Tipo, ela em determinado momento ela não sente tanta empatia ali pelas pessoas. Então, o esquizoide vai lá e explica: olha, isso acontece por causa disso, disso, disso. Aí vem a pessoa com traço psicopata. Você, na verdade, cometeu um erro aí. E aí, digamos assim, todo mundo ri. Então, depois o esquizoide, ele pode ficar, mas que situação chata, né? Tipo, o pessoal riu de mim. Será que eles me diminuem, eles me veem como uma pessoa inferior? Eu não tenho como falar isso pra você, porque eu não sei como é a situação da sua vida. Precisa avaliar muitas coisas. Mas o que eu gostaria de falar é que as pessoas esquecem rápido. Sabe? Você só vai ser lembrado por tipo, alguma zoeira que alguém fez com você. Se ela for algo muito grande, muito marcante. E assim, as pessoas também não ligam tanto assim. Elas podem dar risada, elas podem falar N coisas, mas elas esquecem. Sabe? Tinha notícias há um tempo atrás do, do cachorro orelha. E agora, tipo, as pessoas ainda estão falando sobre ele? Não, já estão falando sobre Felca, sobre novas leis. Então, as pessoas. Ah, mas você pode falar. Ah, mas as pessoas, se você falar, elas lembram, mas você percebe que não tá no consciente. E se a gente falar de um caso ainda mais específico, um caso que não tenha furado a bolha, um caso que não tenha chocado tantas pessoas, imagina, tipo, no dia 7 de abril chamaram o Juninho de idiota. Tipo, se a pessoa não for o Juninho, ela não vai lembrar desse acontecimento, porque para ela não faz diferença alguma. Então, tipo, é uma das coisas a se considerar. Eu sei que os ambientes eles são agressivos, as pessoas às vezes pegam uma pessoa, digamos assim, para Cristo e tem situações que você precisa de mudar o seu local. Mas em outras situações você consegue desparecer, você consegue não se importar tanto. E quando você faz isso, é o momento que você consegue ficar mais leve e você consegue, digamos assim, fazer apresentações, tipo, e isso é uma coisa que eu considero importante para uma pessoa funcional. Você tá falando de apresentações, você tá querendo falar, tipo, a pessoa consegue cantar, ela consegue dançar em meio a um palco? Não. Apresentações, elas podem ser uma apresentação no primeiro dia de trabalho. Oi, bom dia. Meu nome é Guilherme. Pode ser em um novo curso que você for fazer, quando chamarem, tipo, queremos conhecer vocês. Falem aí um pouco sobre vocês. Pode ser para conhecer uma nova pessoa. É uma apresentação, né? Oi, tudo bem? O meu nome é Guilherme, sei lá, a pessoa
inventa lá as coisas, ou ela fala realmente o que ela sente, né? Depende. E, e aí você vai, tipo, administrando. Tipo, essa pessoa, ela tá falando a verdade pra mim? Essa pessoa, quando ela fez essa crítica, ela realmente pensa isso? Porque às vezes você, tipo, tem uma pessoa que criticou você e às vezes ela inventou alguma coisa. Tipo, eu odiei seu cabelo. Aí você conversa com essa pessoa outro dia, aí ela pega e você pergunta, né? Tipo, se ela pergunta de um cabelo de uma pessoa parecida com você, por exemplo. E aí essa essa mesma pessoa que criticou seu cabelo falou, tipo, o cabelo daquela pessoa é legal. Então, ela inventou, ela nem sentia aquilo. Mas às vezes ela queria chamar sua atenção, às vezes para falar até com você. É meio bizarro, tipo, pessoa que não tem muito contato com relações humanas, e ainda mais que considera tudo no literal, é muito difícil de entender isso, que às vezes as pessoas inventam coisas e às vezes elas criticam outras pessoas, às vezes para conversar, para chamar a atenção daquela pessoa, porque por algum motivo na cabeça daquela outra pessoa ela vai chamar a atenção daquela outra e ela quer ver a reação. Pode ser a reação, pode ser chamar a atenção no sentido de querer ter a outra como parceiro amoroso. É uma loucura, porque quando se trata de relações humanas, as coisas escalam, elas se tornam muito complexas. E aí você tem a consideração da pessoa, da maneira como ela é, do que ela gosta de fazer, mas você tem o ambiente que ela está. Então, ela pode estar agindo daquela forma por causa do ambiente, ou ela pode estar agindo daquela forma porque ela não está tendo um dia bom. Então, a temporalidade, o que aconteceu no dia dela. Pode ser que ela tenha criticado alguma coisa, mas na verdade ela aconteceu alguma coisa no dia dela e deu na telha dela falar aquilo. Então, eu acho que é isso, alguns pontos que eu levantei aqui. Eu acho que até já deu para se estender um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Tomara que esse vídeo tenha sido útil para alguém. Muito obrigado por ter visto até aqui e até a próxima.